Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala, turma! Bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E agora eu voltei, hein? A Andressa apresentou essas últimas semanas, mas agora estou de volta. E para começar, já tem uma entrevista muito maneira que a gente fez com exclusividade com o cantor Léo Chaves. Fala, turma! Hoje estamos aqui no Flamboyant acompanhando um concert, abrindo a temporada com Léo Chaves, meu xará. Léo, você é cantor, palestrante, empresário, escritor e agora voltou com o seu irmão fazer dupla. Como que tá essa loucura de conciliar isso tudo? Eles falam isso pra você? A gente está muito feliz aí com esse momento de ter como carro-chefe, como prioridade em todas as atividades, o Victor e Léo, né? A gente ficou 5 anos sentindo saudade e agora a gente está de volta, né? Abrimos no final de semana agora em São Paulo com a gravação do nosso primeiro DVD, depois da pausa, né? Foi uma noite incrível. A palavra-chave para você se organizar diante de qualquer situação é planejamento. É ter um time bom, né? Eu tenho uma equipe que eu tenho orgulho dela. A gente busca sempre se aprimorar, né? Ter humildade para aprender, para evoluir, para ajustar. Então, acho que é por aí. A gente tem que estar sempre olhando para frente em busca de evoluir. Eu tenho um time que pensa assim. Se eu for falar do segredo, é ter um time que me carrega. E você já citou aqui, foi gravação do DVD de vocês em São Paulo, sábado. Como que foi para quem não pôde acompanhar, estar lá presente? Porque a gente viu que teve um público muito grande, teve participação do Daniel, outros cantores. Como que foi? Pode contar pro pessoal um pouquinho? Rapaz, foi uma chuva de magias, uma chuva de energia incrível, nos dois sentidos, né? Literal. A gente teve, quem esteve lá teve uma noite muito abençoada. As pessoas saíram do Morumbi cantando as músicas após o show. Tamanha vibração, tamanha conexão, né? Que a gente criou ali com a plateia. Foram mais de 40 mil pessoas debaixo de chuva. O tempo inteiro a chuva. Eu acho que a chuva foi uma bênção, né? A chuva só veio reforçar o amor que a gente tem e o público por aquilo que a gente estava fazendo lá, que é a música. Então, só gratidão a todas as pessoas que foram e puderam curtir com a gente. E as pessoas também que não foram vão ter oportunidade de vivenciar isso aí nos próximos. Logo você vai estar de volta agora com o Victor na Pecuária de Goiânia. Já saiu o line da Pecuária de Goiânia. O pessoal nas redes sociais está com expectativa muito grande. Então o que eles podem esperar desse dia? E para finalizar, defina o estado de Goiás, o seu sentimento que você tem pelo estado de Goiás em uma palavra. O estado de Goiás é uma mineirice que não cabe, né? É muito próximo, né? A gente se sente em casa toda vez que a gente vem no estado de Goiás. Goiânia tem uma história com Victor e Léo muito forte. Acho que um dos primeiros shows grandes que a gente fez ali por 2006, 2007 foi em Goiânia. E muitas pessoas se emocionando na época. A nossa música, né, ela veio se alastrando ali pelo Triângulo Mineiro e por Goiás. Ela cresceu para o Brasil através do estado de Minas e Goiás ali. E então a gente tem um profundo carinho, né, e apreço
público de Goiás, de Goiânia, e aí na pecuária vai ser sensacional. Vai ser uma mega noite. Pessoal, vamos lá agora acompanhar esse showzão que vai acontecer lá no palco agora. E aí, pessoal, curtiu essa entrevista com o Léo? É o seguinte, essa foi a abertura do Flamboyant Concert e vai até o final do ano. Todos os meses tem uma atração desse nível. Então entra no Instagram lá do Flamboyant e acompanhe toda a agenda. E agora a Andressa falou com a psicóloga sobre geração Z, como que eles se comportam no mercado de trabalho. Oi, gente, tudo bem? Olha, recentemente saiu uma pesquisa que apontou que 30% dos recrutadores preferem contratar pessoas mais velhas do que a geração Z. E aí, para entender um pouquinho mais sobre essa preferência, a gente vai conversar com a gerente de RH, Adriana Felipe. Adriana, muito obrigada por topar vir conversar com a gente e esclarecer essas dúvidas. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. E para começar, eu queria que você explicasse, existe mesmo essa preferência? Por que tem essa preferência por pessoas mais velhas a aquelas pessoas que têm entre 29 e 14 anos? A geração Z são perfis de profissionais mais júniores, né? Então, hoje eles entram na empresa e eles têm uma necessidade muito grande de autoafirmação, de reconhecimento. Então, às vezes a empresa não está preparada para receber esses profissionais, esses novos profissionais. E a geração Z são aquelas pessoas, aqueles profissionais, aquelas que foram criadas, que nasceram da geração do celular. Então, eles têm conhecimento na palma da mão, né? E aí a gente precisa, como empresa, trabalhar isso e receber essas pessoas de forma diferente. É uma geração mais imediatista, a gente pode dizer assim? Eles querem tudo para ontem? É muito mais imediatista. Eles têm muito mais conhecimento do que nós, né, da geração X, a geração Baby Booms. E eles querem reconhecimento rápido. Então, se eles entram numa empresa hoje e não vê essa possibilidade de reconhecimento ou de crescimento profissional a curto, médio prazo, eles não ficam. Então, inclusive até a pesquisa fala, né, desse turnover desses profissionais quando entram na empresa. Então, o que eu percebi, o que eu percebo até hoje é que é muito mais provocado por eles não se adaptarem à empresa. Então, eles saem da empresa por não enxergarem isso, né, no ambiente de trabalho. Como que a gente trabalha isso, né? A empresa ela tem que ter esse olhar do novo, né? Então, aqui, particularmente, nós estamos trabalhando muito com a liderança, né? Trabalhando a liderança para facilitar essa comunicação mais estreita com essa geração. E ainda falando dessa questão do imediatismo, a gente tem a geração Baby Boomers, que vivia para a empresa, fazia hora extra sem reclamar, a geração Baby Boomers que passava ali 30 anos, 20 anos esperando por uma promoção, e a gente tem a geração Z, que ela quer tudo, como você disse, para ontem, e ela sabe que a vida dela não se resume apenas ao trabalho como era a Baby Boomers. Isso pode ser um problema para a empresa? É muito mais uma questão de adaptação, né, da empresa em receber essa mão de obra. A geração Z, né, esse público, eles precisam de uma comunicação mais estreita, né, através da empresa, da sua liderança, e precisam se sentir reconhecidos, né? Então, a partir do momento que a empresa oferece esse tipo de ambiente de trabalho, né, um ambiente mais leve, um ambiente que não vai ter pressão, não tem como você trabalhar numa empresa e você não ter pressão no trabalho, não é isso. Mas fazer mais ações, né? Ações ali para favorecer o clima organizacional é uma forma de atrair essa geração Z. Estreitar uma comunicação com essa geração, por exemplo, dar mais feedbacks, estar mais próximo desse colaborador é uma forma de eu reter. Então tudo tem que estar muito claro, né? Para eu conseguir reter esse profissional. Então, se a gente conseguir, a gente vai ter sucesso. Eles são extremamente inteligentes. Então, a geração Z, eles são extremamente inteligentes. A partir do momento que eu consigo potencializar esse trabalho, né, deles e consigo ter um clima legal ali dentro da empresa para trabalhar, eu vou conseguir extrair esse conhecimento e o melhor dele. Então, a empresa só tem a ganhar com isso.
a gente como empresa, né, como RH principalmente, a gente precisa estudar mais, a gente precisa entender mais, não simplesmente não contratar, não vou contratar porque é difícil, não. Eu preciso entender mais, observar mais, ver o que dá certo e conversar muito com a liderança. Aqui a gente faz um trabalho muito forte e tenta fazer esse trabalho com a liderança de forma mais próxima, né, mais informal. Pra tentar essa adaptação. Né? Porque eu não consigo como RH, a diretoria não consegue só como diretoria fazer esse trabalho. Quem vai fazer esse trabalho com a equipe é o líder. Então eu preciso trabalhar o líder para o líder fazer esse trabalho junto à sua equipe. Outro ponto que a pesquisa aponta e que eu achei bem interessante é que pelo menos 30% das pessoas da geração Z, como eu disse, entre 14 e 29 anos, elas ou pedem conta nos primeiros 30 dias ou elas são demitidas. Na maioria das vezes pedem conta, né? Por que você acha que isso acontece? E é justamente, né, o que eu havia falado, é a questão mesmo da empresa não deixar claro para o colaborador, né, para essa geração, o que espera dela. Então, por exemplo, às vezes entra um novo colaborador, ele não tem um processo de integração, ele entra para a equipe de trabalho, ele não é acolhido, né? Ele não é treinado, né? E depois passa mais um tempo, ele não recebe respostas, né? Então, ou aquele que fica mais de 30 dias não tem um feedback. Então, a empresa ela precisa estar mais próxima. Quando eu falo mais próxima, é nesse sentido de acolhimento, né, de um processo mais definido de treinamento, né? E dessa forma a gente consegue fazer essa retenção. Eu sou muito, muito positiva em relação a isso. E aí, para não ficar parecendo que a gente está falando só mal dessa geração, porque ninguém é de todo mal, né? Com certeza. Quais são os benefícios de contratar essa galera que tem essa idade de 14 a 29 anos? Você falou que eles aprendem rápido, que eles são muito inteligentes. Isso conta muito. Exato. São muito inteligentes, tem uma adaptação rápida, né? Se a empresa favorecer esse ambiente, eles conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Então, eu vejo muitos pontos positivos, né, da empresa, que a empresa precisa, acho que vale a pena a empresa se adaptar, né? A empresa abrir esse olhar para essa geração e essa mão de obra é uma mão de obra boa, né? Se ela for capacitada. A empresa também precisa fazer um trabalho muito de orientação profissional, porque a maioria deles hoje faz um curso profissionalizante ou faz um curso de 2 anos ali, e eu vejo que eles não se capacitam tanto igual os anteriores, né, as outras gerações. Eles procuram muito conhecimento na internet, então é muito no Google, né, muito LinkedIn, então procuram muito conhecimento, que não é ruim, isso é bom. Mas aquela educação tradicional, qualificada, né? Então, por exemplo, um curso de informática, a maioria deles não tem curso de informática, eles não sabem, poucos têm o Excel, porque eles não fazem o curso de informática, eles nasceram aprendendo, né? Nasceram aprendendo. Então, esse é o desafio, né? E o que a gente precisa fazer é receber esses profissionais e orientar eles, né, a procurar uma educação um curso, né, mais específico para aquela área, se for o caso. E aí, para a gente encerrar, como que a gente pode mudar esse cenário para que os recrutadores queiram contratar essas pessoas e para que essas pessoas se adaptem de uma maneira mais fácil a essas vagas? Qual que é a dica para essa pessoa que está procurando emprego? Primeiro, verifique a empresa que você está entrando, pesquise, né? Conforme eu falei antes, pesquisem antes de ir fazer a entrevista, né? Acho que o principal ponto que você precisa fazer, melhor do que falar bem na hora da entrevista, é você ter essa pesquisa feita de como é a empresa, se é uma empresa tradicional, se não é uma empresa tradicional, para ver se você vai se adaptar àquela forma de... Porque você está entrando num contexto de empresa, você tem que se adaptar, não é a empresa se adaptar a você, né? Fazer essa adaptação. Não adianta chegar pensando que vai mudar tudo ali que você acabou de chegar, né? Exato, é isso aí. Né? E a empresa receber bem, né? Ter um processo já definido de integração, ter um processo definido de treinamento ali, né?
para essa pessoa sentir acolhida, né, no momento da entrada, que é principal nesse momento com essa geração, principalmente. Não é só com essa geração, são com todos, né? Você precisa ter esse processo com todos, mas principalmente essa geração, eles precisam se sentir acolhidos, né, que estão ali tendo atenção, tendo uma boa comunicação, para a gente conseguir reter a maior quantidade de pessoas. Perfeito, Adriana, muito obrigada. As portas estão sempre abertas, sempre que tiver um assunto novo relacionado à área, chama a gente para vir conversar com você sobre. Obrigada, agradeço demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, o papo de amigos dessa semana, vou dar um spoiler, foi o maior da história. Tanto que a gente dividiu em 2 partes. A primeira parte vai começar nesse programa e a próxima vocês vão ter que acompanhar no programa da semana que vem. Então acompanhe o papo com o meu parceiro Felipe Xavier. Fala, turma! Hoje o papo de amigos realmente é com um amigo de longa data. Felipe, um prazer falar com você, meu irmão. Ô, meu irmão, prazer é meu. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É um prazer receber o Léo e a equipe dele aqui em casa. E vocês vão me perdoando ou achando bom, mas o meu cão, o menino Otto, vai participar conosco, porque hoje ele tá afim de aparecer na televisão. Porque o papo de amigos é assim. Eu tô ligado. É sem roteiro, sem perguntas, a gente vai conversando. Mas o Felipe, ele é advogado, empreendedor, digital influencer. Antes era nas horas vagas, agora é no horário total. Horário comercial, full time. Eu era advogado full service, agora eu sou um digital influencer full time. E aspirante a político. Então vamos começar por onde? O melhor pré-candidato a vereador de Goiânia, se a minha equipe não danou, eu posso falar. Então, brincadeira. Um pré-candidato pode falar, pré-candidato. Mas vamos deixar essa aí para última parte. Aquele negócio no finalzinho a gente solta o melhor, né? Felipe, você fez Direito na PUC, formou, abriu escritório com outros amigos nossos também. E por muito tempo você dedicou a essa área. Como que foi essa sua jornada no direito? Ainda tá? Porque a gente agora, quem acompanha essa rede social, não vê tanto você falando de direito igual eu falava antes. Como que tá essa movimentação? Cara, é isso aí. Como você falou, eu comecei o meu curso em 2009 e o meu primeiro sócio, o maior sócio, o cara que tá no meu coração, o Dr. Douglas, Que já teve no programa. Acho que o segundo, terceiro programa foi com ele. Foi com ele lá no escritório. Direito de entretenimento. Então, no primeiro dia de aula, literalmente, professor de Teoria Geral do Direito, TGP, não vou lembrar também, que tem muito tempo, né? Perguntou, quem é que quer fazer concurso público? E aí, naquela época ainda era a maioria esmagadora, a sala inteira levantou a mão. Aí quem é que quer advogar? Você conhece o Douglinha? O Douglinha é mais participativo, eu sou um cara mais discreto. O Douglinha foi e levantou a mão, só ele querendo advogar. Aí na hora que ele abaixou, eu cutuquei ele aqui, nós dois no fundão, né? Falei, você não quer virar meu sócio, não? Primeiro dia de aula. Aí ele falou assim, pode ser. E literalmente a partir dali começou a nossa amizade, começou a nossa trajetória dentro da advocacia, que foi brilhante. Nós conquistamos o respeito de muita gente, porque eu não tenho pai, mãe, ninguém influente dentro do direito. Ele também não tinha. Então foi eu e ele na raça, com o projeto, com a vontade e a permissão de Deus, a gente conquistou muita coisa junto. Então, portanto, foram 8 anos de exercício diário da advocacia. E eu aprendi muita coisa, eu pude contribuir na vida de muitas pessoas, só que eu sou um cara, sempre fui uma pessoa múltipla, literalmente. Uma coisa só para mim é muito difícil de fazer. Quem tem um TDAH, quem tem um cérebro muito acelerado, é difícil a gente manter uma constância e fazer algo muito bem feito durante muito tempo. A gente perde o apreço. Tanto que você sabe, e aqui eu já conto para a turma o que aconteceu, durante esses 8 anos nos quais a gente teve o escritório e exercemos a nossa profissão, e o Douglas também é uma pessoa múltipla, a gente comprou a barbearia,
Nós montamos um supermercado, a gente investiu em cantores sertanejos. A gente nós nunca fomos essencialmente Só um escritório de advocacia. Então eu já vinha dando seta, né, durante esse tempo todo, que eu era muito pequeno. E aí, para responder na sua pergunta, o direito, de maneira geral, para mim, como eu encaro as coisas tudo de forma estrutural, eu sou muito racional, eu tento racionalizar o que eu estou falando. Então, trazendo para um contexto de um joguinho de videogame, você tem as fases até chegar num chefão. E o escritório de advocacia, ele é uma fase. Então a gente, primeiro degrau, conseguimos abrir um escritóriozinho pequeno, depois aumentou a equipe, depois um escritório maior, outros clientes, honorários mais caros, compramos uma sede, clientes de referência nacional. Onde que a gente vai parar? A próxima fase do escritório era algo que ia exigir da gente muito, seria um desgaste muito grande, que talvez a gente poderia virar um dos maiores escritórios do Brasil, porque toda jornada de um grande escritório de advocacia tem esse momento em que você decide, eu vou dar tudo e vou virar o maior, ou eu vou parar por aqui. Estagnar por aqui. E eu realmente, o Felipe, advogado, eu não estava com essa disposição para colocar toda essa energia em um só negócio, para fazer uma só tarefa, porque depende do dono, né? Não adianta, a gente é cercado de uma equipe muito competente, mas depende do dono para que o negócio flua e cresça. Então, por uma decisão, uma opção do Felipe, advogado, eu suspendi as atividades jurídicas a nível empresarial para virar referência, coloquei o pé no acelerador, peguei os meus clientes mais antigos, que tinham mais confiança, montei uma equipe discreta e hoje não atuo como advogado de forma tão direta, mas eu mantenho sim meu escritório com a minha equipe, doutora Manuela Mello, doutora Maria, um beijo para vocês duas. Eu falei várias faces aqui do Felipe. A primeira foi o advogado, a segunda, empreendedor, acabou, você citou dentro do direito também. Mas como que foi você viu essa veia sua empreendedora? Igual quando você estava com o escritório, até com o Douglas, vocês investiram em barbearia, nos mini mercados na época da pandemia, agora, mais recente, com construção de asfalto. Como que essa veia sua, e sempre teve ela? Cara, eu nasci, isso aí é meu, ninguém tira, e é um presente que Deus me deu, é meu, é minha essência. E eu descobri que eu era empreendedor com 4 anos. Eu vou contar isso aqui, nunca contei para ninguém. Meu pai era bancário e fazia assinatura do famigerado Diário da Manhã, um jornal que antigamente, não sei a faixa etária que está assistindo, mas antigamente, em vez de abrir um Instagram e ver um portal de notícias, a notícia chegava até você de uma forma impressa e que você tinha que abrir e ler, e ainda pagar R$40, que era como se fosse uns 250 hoje, que é uma assinatura do Diário da Manhã. E como todo dia chegava na sexta-feira, sábado, você tinha, e antigamente era um volume, uma pilha de papel. Então eu via aquele tanto de papel lá e falava, gente, por que esse jornal tá aqui? Que absurdo, vamos fazer alguma coisa com ele, porque meu pai acumulava muito. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, a gente morava lá em Anápolis na época, eu falei, mãe, vamos vender esse jornal do meu pai? Stand de trem aqui, vamos fazer dinheiro. Ela, não, meu filho, eu tinha 4 anos. Ninguém vai comprar notícia de hoje, amanhã, que foi ontem. Não vai adiantar. E cara, essa imagem não sai. Ela deixava os jornais como é que chama aquele? Cantina, não, guarita. Um cantinho da casa que ninguém usa, assim. Escaninho. E aí tinha uma caixa cheia de gravata, meu pai, como eu disse, era bancário, então ele estava fazendo doação de gravata, camisa que não servia. E eu lembro direitinho, falava, minha mãe, se não colocasse uma gravata nesse jornal? Na minha cabeça era, se a gente agregar um valor a esse produto? Que eu falei, ninguém quer um jornal, mas e se eu colocar o jornal velho? O jornal velho. Se eu colocar uma gravata que tem um valor, o cara vai interessar. Pô, vou comprar gravata e vou levar o jornal, tô no lucro. E aí, essa história ficou marcada na minha família, minha mãe aí para me incentivar, foi lá, colou as gravatas no jornal, vendendo lá na porta de casa, ninguém comprou, obviamente, né? Todo mundo tinha desconto e falou, não, vendeu pra caramba, né? Não, só tomei não e foi uma... Mas é uma experiência que vale até hoje. É uma experiência que vale até hoje. Então eu nasci literalmente com essa qualidade, essa virtude. E dentro da minha trajetória profissional, eu sempre agi como empreendedor buscando oportunidade. Então, por exemplo, dentro do escritório de advocacia, o nosso escritório era referência em direito do entretenimento. Então a gente jogava partista, dupla sertaneja, projetos musicais, estúdios de gravação.
Então, Contrato de show, né? Contrato de show, de agenciamento de carreira artística, de intermediação de compra e venda de direito autoral, etc e tal. E a barbearia que a gente investiu não foi só uma barbearia, era a barbearia dos artistas, diga-se de passagem, meu ex-sócio e querido amigo Sidney Júnior. Pode falar o nome da barbearia. Barbearia Invictus Barber Club. E eu tenho muito apreço, muito amor por todo mundo ali, porque aprendi muito. Foi uma escola também. E aí a gente pensou, e a gente, aqui eu vou trazer pro meu lado, eu pensei mesmo. E eu vou contar um detalhe aqui, ó, novidade. Hoje eu tô revelador. Na verdade... Colocar aqui toda hora, é exclusivo. Exclusivo, isso que ninguém sabe. Por isso que eu falo pra tu me chamar no podcast, que eu tenho muita fofoca de entretenimento, que eu sempre fui mais discreto, né? E ninguém sabe, mas eu posso contar. O Felipe, o dia que a gente gravou com o Douglas, o Felipe ficou ali no cantinho e ele escutou a entrevista inteirinha. Exatamente. E aí, nós representávamos... Porque aquela foi uma oportunidade onde o Sidney teve um desentendimento com o sócio e ia haver uma cisão na sociedade. Eles iam separar a sociedade. Então, o advogado do Sidney, e a gente representava uma parte e o Sidney era representado por outro. O advogado do Sidney, que é nosso amigo, ligou para nós, sabendo que a gente representava outra parte, para tentar costurar um acordo, alguma coisa nesse sentido, para não ter briga. Eu falei... Douglas, e se a gente comprar essa barbearia em vez? Vamos fazer o acordo, só que o acordo a gente é que vai comprar. E ele ficou, você é doido, não sei o que, papapá. E é aquela história, conversando, no final do dia fizemos a proposta de comprar. Por quê? Investimento em pessoas, investimento em relacionamento. Se o nosso público, a gente pretendia ser referência em artistas, pessoas famosas, pessoas na mídia, e a barbearia era a barbearia da mídia, a barbearia das pessoas famosas, fazia o total sentido investir na barbearia. E assim a gente fez, e assim a gente colheu bons frutos, e um fruto que eu colhi está exatamente aqui, que vocês não estão vendo, mas o cara do Discord eu conheci exatamente dentro da barbearia, e hoje é meu sócio em alguns negócios e está comigo nessa jornada da pré-campanha, me auxiliando, que ele tem muita experiência política. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Passou rápido, né? Espero que vocês tenham curtido. E se você quer rever alguma dessas matérias, é só ir no nosso canal do YouTube, youtube.com/Programa Direito Goiano. E os bastidores de todas as matérias é no nosso Instagram, @Programa Direito Goiano. E antes que eu esqueça, toda terça-feira, 21 horas, tem o reprise do nosso programa. Então conta pra todo mundo. Quem não pode assistir no domingo, pode acompanhar agora na terça-feira. Espero vocês na próxima. Fui! Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very